Talvez você não saiba disso, mas a sua ansiedade escolar começa muito antes de você entrar na própria escola. Ela começa no exato segundo que o despertador toca. Aquele momento que seu peito começa a doer e você nem tem vontade de levantar da cama. Nesse vídeo eu vou te ajudar a suportar e a vencer a ansiedade escolar, para que então a gente tenha pelo menos alguns segundos de paz quando a gente estiver naquele local. Antes da gente resolver esse problema, a gente precisa primeiro ver a raiz do problema. A gente tem que cortar o problema direto na raiz. Então, primeira coisa, o que te gera ansiedade escolar? O que te gera ansiedade naquele momento que o despertador toca? Existem vários motivos. Eu vou dar alguns exemplos. Provavelmente é bullying. Talvez você ouve som despertador do som básico do celular e você percebe que chegou mais um dia de escola onde você vai ter que encontrar com aquelas pessoas que te sufocam, que tiram você do sério, que tentam que te zoam, te coloca para baixo, que te fazem você se sentir inferior e essas coisas. Então, provavelmente é bullying. Talvez os professores são muito bravos, talvez eles não tenham respeito, talvez até mesmo eles mesmos te possam te bulinar. Será que são as matérias? Será que você está muito apreensivo querendo tirar notas altas? Ou você fica com ansiedade por não estar conseguindo entender a matéria? Ou fica ansioso pelo que vai estudar nos próximos anos? Ou você sente que todo mundo está te observando? Ou você se sente indiferente de todo mundo? Como se você fosse uma outra criatura no ambiente escolar, como se você fosse como se fosse um monstro, um animal, essas coisas. Ou talvez é o medo de errar e aparecer menos do que os outros, talvez fazer uma pergunta pro professor, talvez você não consiga realizar uma atividade, talvez o professor chegar e pegar a sua atividade e falar como você é tão burro, ou essas coisas, ou ter medo de fazer perguntas, enfim. Ou a pressão dos estudos que você tem que estudar bastante, ou talvez até mesmo o som de despertador. E no meu caso, o que me gerava muita ansiedade escolar era o próprio som do despertador. No meu caso, foi o som do despertador e a raiva de um lugar de controle que não vai mudar minha vida. Quando eu era criança, quando batia aquele som do despertador, eu sentia muita ansiedade. Tinha vezes que eu acordava no meio da noite implorando para meus pais me levarem para a escola. Pelo que eu entendo, é que o despertador estava me causando muita ansiedade. Eu achava que era uma coisa imbecil de contar para meus pais. Então eu nunca contei. E também eu estava sentindo muita dor, assim, por conta que eu já estava percebendo como naquela época os estudos eram idiotas, como o sistema era idiota, como as regras eram idiotas, como o estudo brasileiro, a escola brasileira é uma coisa idiota, imbecil, retardada, como se fosse um campo de concentração, que no final é um campo, né? Só que para concentrar seus estudos, suas coisas, tudo que é útil para bem longe de você, concentrar, para deixar bem guardadinho, bem longe de você. E só foco, ou talvez o certo é concentrar nas coisas ruins, nas coisas que não precisam, nas matérias que você nunca vai usar na vida, nas pessoas que você vai ter que encarar pelo resto do ano, enfim. Eu tinha muita ansiedade disso quando o despertador tocava, quando eu lembrava que amanhã, ou no caso hoje, era dia de escola. É dia de chegar lá, dar mais um passo e tentar enfrentar aquele dia de novo, aquele monstro de novo. Só que aí que tá, fica uma questão. O que a gente deve fazer então? Como você sabe, a gente não pode sair da escola. O governo não dá esse direito da gente parar de frequentar os estudos. Que é uma merda, porque quando você é forçado a fazer uma coisa, normalmente as pessoas fazem isso de mau jeito. Como assim? Tem muita gente que não quer ir pra escola, mas quando é forçado na escola, eles chutam um balde, sabe? Chutam um balde, né? Não tá nem aí. Irritam os outros, puxa saco, né? Eles são forçados pelo próprio governo a ficar frequentando isso. Então, enfim, como é que você pode lidar com isso? Como você pode lidar, já que você não pode fugir da escola? Já que você vai ter que, infelizmente, ficar frequentando até fazer os 18 anos. É isso que eu quero te ajudar nesse vídeo. Presta atenção. Os primeiros são muito importantes dessas dicas que eu vou falar, desses conselhos. Mas os dois últimos são demais, extremamente importantes. Então, presta muita atenção. Quando é uma ansiedade
que é de nada, sabe? Como posso dizer? Sei lá, você sente ansiedade, mas você nem sabe o que é essa ansiedade. É uma ansiedade sem motivo aparente. É aquela ansiedade que você não consegue determinar qual é o motivo ou por que você está tendo essa ansiedade. E quando você acordar e você estiver tendo uma ansiedade sem motivo, faz assim. Faça respiração 3x3 e troca os pensamentos. Como assim? O que é uma respiração 3x3? É você encosta na parede assim, se quiser encostar, e inspira por 3 segundos. 1, 2, 3. Você segura por 3 segundos. 1, 2, 3. Você solta por 3 segundos. 1, 2, 3. E você segura por 3 segundos. 1, 2, 3. E você fica nesse loop, que é você inspirar, segurar, expirar, segurar e ficar nesse loop. Porque isso te ajuda muito a livrar daquela ansiedade que não tem motivo, daquela ansiedade que não tem lógica, apenas chegou e tocou no teu coração. E quando você terminar de fazer isso, mude esses pensamentos. Tenta mudar esses pensamentos. Por quê? Não sei se eu vou explicar aqui. Bem, eu vou explicar adiantadamente aqui. Porque na sua cabeça, vou te dar um exemplo. Na sua cabeça, uma metáfora análoga, enfim, analogia, tem uma família. Tem duas famílias que frequentam a sua cabeça. A família do bem, da bondade, do amor, da graça. Essa família aí tem a família da desgraça, da maldade, da mágoa e por aí vai. E quando uma família dessa tá na sua casa mental, na sua mansão, uma da outra tem que sair. Exemplo, se você na sua casa tá algum membro da família da maldade, exemplo, do medo, e a família da bondade entra alguém que é a fé tem que jogar o medo para fora. O medo tem que sair, porque as duas coisas não conseguem habitar no mesmo lugar. O que acontece é assim, talvez na sua mansão mental vai estar tendo visitas dessa família. E se você deixar ela entrar, ela vai começar trazendo mais membros, mais membros e mais membros e vai contagiar. Não é que ela necessariamente é do mal, mas você tem que lidar com ela. Aí você tem que dizer para ela caminhar. Caminhar, dar uma volta. E toda vez que você faz isso, ela vai caminhando cada vez mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Mas lembre de uma coisa, ela sempre volta. Ela pode estar caminhando bem longe mesmo, mas só que uma hora ela volta. Enquanto isso, quando você tiver com essa ansiedade, faz a respiração 3x3 e troca esses pensamentos. Pensamentos que você fala, nossa, esse dia vai ser péssimo, vai ser uma desgraça, eu não aguento mais. Troca esses pensamentos. Troca esses pensamentos por pensamentos bons. Mas só que isso só vai fazer sentido de verdade, que pode fazer sentido agora, mas o que complementa isso é uma das dicas finais. Sem essas dicas finais, na minha visão, eu não consigo anexar essas coisas. Mas enfim, respiração 3x3 e troca os pensamentos por algo positivo. Tira a família da maldade, da desgraça para fora e deixa a família da graça entrar. Outra coisa aqui. Provavelmente pode ser muito o seu despertador. Tenta trocar o som do despertador por algo mais suave. Eu te garanto, ajuda muito, mas muito, muito mesmo. Talvez sua ansiedade não é no próprio despertador, mas ele é um gatilho, porque o cérebro, quando ouve, já escuta. É o momento de sofrer. É praticamente isso. Então, o que você faz? Coloca uma música bem calma. Coloca um drone, um drone, né, que é um som constante assim. Ou você pode colocar um ruído branco, colocar som de passarinhos. No meu caso, eu coloco uma música muito calminha, bem calminha. E eu coloco ela de forma que ela vai começando do zero e vai aumentando o volume. Tem que aumentar o volume bem lentamente. Aí eu deixo o celular bem longe da cama e deixo uma música bem calminha e que vai aumentando pra cima, né? Músicas tipo do One Heart, One Heart, Dreamscape, né? E do... esqueci o outro cara lá. Música desses caras normalmente ajuda bastante. Ou músicas de Dreamcore, né? Aquelas músicas de Dreamcore pra dormir também ajuda bastante, dependendo. Outra coisa aqui. Uma coisa que é muito útil também. Se você acorda sempre nas 6 da manhã, acorda 30 minutinhos antes, ou quem sabe até mesmo uma hora antes. Para quê? Acorde um pouquinho antes, para que você siga uma rotina ou algo que te deixa bem, tipo jogar. Então, exemplo, acorda 30 minutinhos antes e vai lá, pega o seu violão e toca o seu violão. Você vai lá, liga o seu computador e joga um joguinho. Sabe, isso te ajuda bastante, por conta que
Pronto, que você já sente aquela sensação ruim. Você já sente essa sensação ruim logo no começo. E o que a gente tem que fazer é tirar essa sensação ruim. Porque o começo do dia define o resto dele. Se você começa o dia bem, com pensamentos positivos, com atitudes positivas, com hábitos positivos, isso vai ser o seu dia. Mas se você começa com ansiedade, desgraças, brigas, raivas e tudo essas coisas aí, elas vão definir o resto do seu dia. Então, quando começar o dia, além de você trocar o som do despertador, faz alguma coisa uma coisa que te faz bem. Talvez jogar, tocar violão, orar a Deus, escrever no seu livro. Enfim, faz uma coisa que te dê prazer, porque o começo do dia define o resto dele. Respiração 3x3, né, que eu já expliquei, né, que é a respiração de inspirar e expirar. E outra coisa aqui, que essas aqui são as duas últimas aqui, que elas são muito importantes. Porque sem elas, praticamente funciona, mas isso aqui é o pilar. Isso pra mim é o pilar. Essas duas últimas é o pilar, então presta muita atenção. Quando começar o seu dia, ore a Deus. Comece o seu dia, senta na cama ou continua deitado, mas ore a Deus. Ore a Deus entregando o dia a Deus. Chamando para Ele junto com você. O que quer dizer? Quando o seu dia começar, ore a Deus. Conversa. O que é orar a Deus? É começar com Deus. Converse com Deus, fale suas dores. E pega essas dores, entrega elas para Deus e também entrega o seu dia para Deus. Consagra o seu dia para Deus e, o mais importante também, pede para Deus caminhar junto com você. Porque um dos maiores erros da humanidade é tentar ser independente de Deus. Se você está numa escola que tem pessoas que causam ansiedade, bullying, essas coisas, como é que você não pode chamar Deus para ir junto com você? É absurdo isso. Então, começa o dia, ore para Deus, fala suas dores, entrega o dia para Deus e chama Ele para ir junto com você na escola. Outra coisa aqui, um dos maiores erros é tentar ser independente de Deus, como eu já disse. Deus vai estar junto contra aqueles valentões, professores tóxicos, tentarem te ferir. Mas Ele vai te ajudar, essa é a questão. Você não vai passar sozinho. Deus ele vai estar junto quando você vê aqueles valentões, quando vê aqueles professores tóxicos. Todas as pessoas tentando te ferir. Mas Deus ele vai estar contigo e vai te ajudar. Porque a pessoa ainda tem o direito dela fazer o que ela quiser, é um direito bíblico. Todo mundo pode fazer o que ela quiser, mas só que vai ter consequências. As pessoas podem fazer mal com você, mas elas vão pagar por isso. Tudo que elas plantam, elas vão colher. E Deus vai estar junto com você. Ele vai chegar, ele vai enxugar suas lágrimas, ele vai ouvir a sua dor. Clame a Deus, fale as suas dores para Deus. E lembra também de um versículo que é muito importante, que é o famoso: não ande ansioso por coisa alguma. Sabe esse versículo? Porque tem um versículo que fala disso, que falava assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por oração, súplicas, de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará vossos corações em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeira coisa, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração súplica. E a oração súplica? É uma oração, posso falar um pouco errado, mas é uma oração muito sincera. Uma oração cheia de dor. Mas pelas são súplicas e ações de graças, que é agradecendo, apresente seus pedidos a Deus. Fale suas dores. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. O que essa paz seria? Não é uma paz de sentimento, mas é uma paz que não é que é de sentimento, mas como se fosse que tudo está em ordem, porque você deixou isso na mão de Deus. Tá, Guilherme, eu fiquei muito confuso. O que isso quer dizer? Esse versículo está dizendo assim: quando você tiver com ansiedade, pega e ore a Deus essa ansiedade. Pega isso daqui, quando é aquela ansiedade que tem um motivo, pegue isso e fale para Deus, rasgue seu coração diante de Deus e agradeça. E agradeça por alguma coisa. Tipo, exemplo, Pai nosso que está no céu, eu não aguento mais ir pra escola, eu não aguento mais ver aquela ansiedade. Todo dia que eu acordo, som despertador, e arranha meu coração. Então, Deus, por favor, me ajude a vencer essa ansiedade. Tira essa ansiedade de mim. Mas como eu quero já agradecer por sei que tu vai realizar o meu pedido, agradeço por tirar a ansiedade de mim. Agradeço por mais um dia me ajudar a levantar da cama. Agradeço, enfim. Isso aqui é muito poderoso e tem até mais uma dica que eu vou falar. Mas aqui, outra coisa. Confia em Deus e tenha fé e Ele então agirá. Mas peça fé, pois senão
pois não conseguiram ter isso manualmente. Comece orando a Deus, falando suas dores, converse, falando suas dores, entrega suas dores, seu dia para Ele. Mas além disso, peça fé. Peça fé que Deus está te ouvindo. Peça fé que Ele vai fazer algo a respeito. Porque a gente não consegue ter fé por conta própria. A gente precisa pedir para Deus, para que Ele nos dê a fé. Outra coisa aqui que vai te ajudar bastante é que quando essa ansiedade bater, e eu vou te fazer muito bem quando acorda, é você começar a agradecer a Deus. Isso vai te ajudar muito. Tá, Guilherme, tá ficando muito confuso, me explica. Quando começar o dia, senta na sua cama e ore a Deus. Entrega seu dia a Deus, fale suas dores a Deus, e depois de você falar tudo isso, suas dores, entregar suas dores, sabe, a rasgar seu coração diante a Deus, peça fé para que Ele te ajude. E por fim, peça fé, né, que Ele te ajude, peça fé para você acreditar que Ele está te ajudando, e por fim, agradeça. Comece a agradecer várias coisas para Deus. Agradeça, sei lá, pela comida, pelo ar, pelo computador, pelo violão, pelo quarto, pela cama, pela comida, pela família. Comece a agradecer isso a Deus. Ah, mas Guilherme, é muita coisa. Relaxa. Abre seu coração diante a Deus. Se você só quiser falar suas dores para Deus, ou você só quiser começar seu dia agradecendo a Deus, faça do jeito que você achar melhor. Eu sei que eu tô dizendo uma lista para você, mas Deus, Ele já sabe o que você vai falar antes mesmo de você orar. Faz assim, começa seu dia, faz tudo isso que eu disse, e quando chegar na parte da oração, seja sincero com Deus. Tudo bem se você esquecer alguma coisinha para falar. Só abre seu coração diante a Deus, peça ajuda para Deus e Ele vai te ajudar. Rasga o seu coração diante a Deus, agradeça várias coisas. Sabe, faça tudo isso para Deus, não para as outras pessoas. Uma hora, relaxa, parece ser confuso, mas uma hora você vai entender. Uma hora você vai entender e você vai achar quais pontos funcionam melhor para você. A ansiedade, ela pede por uma arma. E essa arma se chama fé. E é ela que Deus vai dar para aqueles que confiam nele. Você tem fé? Você tem fé que Deus vai te ajudar a lidar com a ansiedade escolar? Você tem fé que seus projetos estão na mão de Deus? Você tem fé que seus projetos vão se realizar? Você tem fé que Deus está te ajudando? Que Deus está cada dia do seu lado, te protegendo? Caso você esteja vivendo dias de provocação, de bullying, essas coisas, assista este vídeo para saber como é que você pode lidar com essas provocações. É um vídeo recente que eu acabei de fazer. Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!